isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Aleluia. Glória a Deus. Isso é uma bênção, amém? Então nós vamos falar hoje sobre transformação. Cada dia eu estou entendendo melhor que passa a palavra de Deus, certas coisas, né, que eu pensei que eu sabia, mas cada dia o Senhor está me explicando mais. Então abre a sua Bíblia em Romanos capítulo 12, versículo 2, para nós vermos um pouco sobre transformação. O que é que Paulo está falando aqui? Como nós vamos encontrar melhor explicada essa palavra de sermos transformados. Então, Romanos capítulo 12, versículo 2. Ele diz, Paulo que está dizendo isso, e não vos conformeis com este século, quer dizer, não se conforma com o jeito que você está, aonde você está. Deus está falando isso, sabe? Não fica aí parado desse jeito. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É demais, porque está bem claro aqui como é que é a transformação. Ele falou assim, ó, você não pode ser do jeito que você está. Não viva mais desse jeito. Você, busque a transformação através, ele explica como, da renovação da sua mente. A transformação da sua vida virá através da renovação da sua mente. O seu modo de pensar vai ter que ser renovado. Vem cá, renovado é como se fosse restaurado. Essa palavra, por estudos feitos no grego, essa palavra foi colocada aqui no português para nós como renovar a mente. Mas essa renovação no grego quer dizer uma restauração. A gente compra uma casa velha e nós vamos fazer uma restauração nela, nós vamos renovar. Não é que nós vamos derrubar aquela casa e construir outra. Nós vamos renovar. Vamos mudar o piso. Sei lá, era carpete, nós vamos pôr, sei lá, um porcelanato bacana. Não é simplesmente uma pintura que é renovar uma casa, ok? Pô, você pinta a casa, gente. O banheiro, o armário do banheiro, a porta tá caindo, assim, né? O sifão tá com uma lata embaixo porque tá pingando, né? A torneira amarrou um barbantinho porque aquela coisa espanou. Ih, está velho aquilo lá, né? O chuveiro então pôs um pau assim porque ia cair. Um dia essa água quente, um dia essa água gelada, tá um caos. A janela do banheiro assim era verde, tá descascada assim, tudo descasquenta e falta 3 vidros. Aí pôs um plástico. Pô, gente, essa casa merece o quê? É a nossa vida, né? Quando nós chegamos lá em Jesus. Nós chegamos em Jesus com Mercedes, olha isso, gente, morando no bairro nobre da cidade, né? Perfume francês, mas lá dentro de nós estava tudo isso assim, sabe? Aí vai lá nos quartos que está lá fechado, a luz nem acende, está cheio de teia de aranha, barata, aquela cama tá assim, sabe? Com uma lata embaixo que o pé caiu. Depois do outro lado uns tijolos, né? Já viram essas coisas? Isso tudo. Aí a colcha está embolorada, tudo com aquelas manchas. Ô, gente, essa casa, pelo amor de Deus, está numa renovação urgente. E somos nós, tá? Porque nós não somos o que nós vestimos. Nós somos o que realmente é o nosso íntimo. Tá valendo, queridos? Diante de Deus. Porque o fim de toda a nossa vida é com Deus. Então, vamos agora deixar que o Senhor nos renove. E essa renovação da nossa mente vai transformar a nossa vida. Então, vamos entrar lá naquela casa, vamos arrancar aquele carpete podre, manchado, fedido, tudo nojento, né? Porque só pintar não ia adiantar, né, gente? Então, você pinta a casa, estava lá aqueles cor-de-rosa, com amarelão, com preto escorrendo, tudo embolorado, feio, a cozinha, então, nem se fala, não funciona, o forno, tá tudo engordurado, enferrujado, aquelas bocas em cima, só acende uma. Gente, o bullying, então, de fazer café, coitado, tá aquele caos, né? Aquele horror, gente, jogar aquelas panelas velhas fora.
tudo, fazer tudo de novo, pôr torneiras novas, vamos lixar as paredes, pintar, vamos trocar a janela do banheiro porque está podre, trocar mesmo a janela. Não dá só para pôr vidro e dar uma pintada, porque aquilo, olha, não dá, está tudo horrível. A janela não sobe, não desce, é coisa antiga, modelo antigo, não dá. Coisa antiga, velha. Homem velho, gente, não dá. Está me acompanhando? Aquele homem velho não dá para andar com Deus. Sabe, aquele fogão, gente, você vai chamar quem? Nem que você der uma pintada, não vai. Aquele fogão não vai. Quem enferrujou tudo, não tem como nem fazer nada aquilo lá. Nós vamos arrumar essa cozinha direito. Pôr um exaustor, vamos abrir uma janela clara, para entrar claridade, certo? Vamos arrumar, trocar todo o azulejo, o teto, vamos pintar, pôr uma iluminação melhor. Isso não é renovar? Quem chega lá, o quê? Essa casa é aquela? Não acredito. Está novinha. Mudou. Então é isso que Paulo está falando. Bom, se a casa mudou desta maneira, houve uma transformação que nós poderíamos chamar de metamorfose, ou não? Gente, vocês entendem a palavra metamorfose, todo mundo aqui? Entende, porque todos nós estudamos isso na escola, na aula de biologia, ciências, quem é daquele tempo, um pouquinho mais para trás. Tinha aula de ciências, agora é aula de biologia. Tá? Então, aí, não é? Toda criança, sei lá, todo aluno foi aprender esse negócio de metamorfose. Existem alguns insetos, né, que passam pela metamorfose, mas o que mais a gente conhece, nós podemos dizer, da lagarta que vai virar borboleta. Quando esse inseto está no processo de lagarta, ele não é nada de bênção para as plantas, né? Pelo contrário, gente, come tudo, tá de matar aquelas lagartas porque elas estão trazendo uma destruição para o jardim. Mas depois ela vira numa linda borboleta. Aquela cabeça dela lá faz não sei que jeito assim, sai daquela casca, mas ela ainda fica grudada com aquelas patas compridas, aquelas perninhas compridas e começa a crescer, abrir uma masinha. E aí, devagar ela vai se desgrudando, e não é assim de um minuto para o outro, mas até que ela sai daquele casulo que ela era uma lagarta. Não é legal isso? Sabe por quê? Esta palavra, transformar-vos, que Paulo usou aqui, também com estudos no grego, porque vocês sabem que isso daqui é uma tradução, que a Bíblia original era no grego, ok? Ele usou aqui a palavra metamorfose. Essa palavra transformar-vos vem da palavra passar pelo processo de metamorfose, ok? Então, transformar é isso que ele está falando. Não se conforme com o que você é, mas procura a metamorfose da sua vida através da mente renovada. Renovando a sua mente. Então, vai trocar carpete, vai trocar a janela podre, tá? Vai pôr vidrão enorme, vai pôr ventilador, vai fazer a casa arejada, clean, que agora é moda. Tá? Vai arrumar. É isso que a sua mente precisa para andar com Jesus Cristo. Precisa haver essa metamorfose. Então vamos ver aqui que ele usa no Novo Testamento 4 vezes a palavra metamorfose, mas é transformar-vos e tem uma outra. Veja primeiro, vamos ver 1 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Tá valendo? Por isso que não dá para vir para Jesus, sabe? E ficar do jeito que está. Eu aceitei Jesus. Tudo bem. 2 Coríntios, tá? 2, capítulo 3, versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, sabe por quê? Paulo foi um cara que passou pela metamorfose, gente. Ele não foi transformado. Ele não aceitava de jeito nenhum, né, o cristianismo, onde já se viu, matando, perseguindo, acabando. Não é isso, gente, não é. Está todo mundo errado, todo mundo. Estevão orou para ele. O próprio Jesus apareceu para Paulo. Não foi o anjo, ele não mandou anjo, não, foi o próprio Jesus. Ele sabia que era o Senhor, porque aquela luz deixou ele cego, a luz de Deus. Deixou ele cego. Veja como que é a luz de Deus, né? Ele estava tão nas trevas que aquela luz deixou ele cego mesmo. E ele cai e não fica
Ele logo perguntou, quem é você, Senhor? Ele já falou, Senhor. E ele responde, sou eu, Jesus. Ele falou, é um anjo da parte de Deus, não. Eu sou Jesus. Não é demais isso? Bom, só esse encontro de Paulo com Jesus, o que aconteceu, gente? A metamorfose. Uma transformação. Entende por que é que nós temos que ficar junto de Deus, orando, lendo a palavra, né, adorando o Senhor? Esse processo de transformação, através da nossa mente que vai recebendo do Espírito Santo, vai fazendo todas as mudanças na nossa vida. Então, isso é uma constância. Nós vamos precisar disso até o último dia que nós ficarmos aqui na Terra, né? Para ninguém parar onde está. Quem acha, eu já sei, não é questão de eu já sei. É ficar lá porque as mudanças vão acontecendo. Bom, então ele diz assim, no versículo 18, 2 Coríntios, capítulo 3. E todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, o quê? Sua própria imagem. Transformados na sua própria... não é a metamorfose? E você entendeu isso? Nós somos transformados na imagem dele. Nós mudamos de uma condição, passamos para outra. Vai começando a aparecer a imagem dele. Por isso que é de glória em glória. Quer dizer, é cada pedaço da nossa vida. É aos poucos que isso vai acontecendo. Se você for olhar um desenho da metamorfose, que tem um nome, né? Científico, mas vamos falar aqui da lagarta. Como que é? Quantos dias? O processo, aquilo vai mudando assim, né? É uma coisa que vai transformando. E é assim, por isso que ele diz de glória em glória. Sabe, a gente foi transformado numa coisa, daqui a pouco nós temos que ser transformado em outra. Mas veja, gente, que a mente, ela é muito mais que o intelecto. Tá ok? O intelecto, você raciocina, você, assim, tipo, faz cálculos, você idealiza, você entende. A mente, ela é muito mais que o intelecto. Ela é mais abrangente. Ela é onde está a transformação mesmo da nossa vida. E veja que isso é um atributo da alma, tá ok? É uma parte da nossa alma. A mente. Por isso que a mente ela vai ajudar nas emoções se ela está renovada. Por isso que nós lemos a Bíblia, oramos em línguas, confessamos a palavra de Deus, ficamos sozinhos orando. Por isso que a gente vem aqui na igreja para aprender essas coisas. Para não ficar parado onde está. Para ir lá diante do Senhor, ler a palavra e começar a observar o que Ele está querendo que nós façamos. Você vai começar a conhecer você diante de Deus. Por isso que ele diz aqui, e todos nós com o rosto desvendados, quando nós entramos na presença de Deus, não tem o que esconder. Nós queremos, mas não pode. Então nós vamos ficar com o rosto desvendado diante de Deus. Quer dizer, Ele vai poder colocar em nós o que Ele é. Nós vamos enxergar esse Deus e ver o que nós somos. Por isso que eu disse para vocês, quando vocês lerem esses livros que vocês compram aqui, vejam aonde vocês estão com relação ao que ele está falando lá. Ler por ler não precisa. Não é romance que nego que não dorme lê a noite inteira para passar as horas. Você está lendo esses livros para você entender o que você está vivendo daquilo que ele está ensinando. E você veio aqui na igreja para isso também. Para você fazer um parâmetro do que está acontecendo com você com relação a Deus, com a palavra que está sendo trazida aqui na igreja. Não é para chamar a sua atenção, mas é para conscientizar. A palavra de Deus é isso, ela nos conscientiza. Tá? Então, essa transformação aqui também é metamorfose, que renova a nossa mente. O efeito é esse, da renovação da nossa mente. Nós não podemos pensar como o mundo pensa, porque nós não vamos ter milagres, nós não vamos andar com Jesus. Porque no natural você anda, do jeito que você quiser.
Mas para andar com Jesus, ele é Deus sobrenatural. Então nós precisamos do Espírito e da mente renovada. Então vamos ver o que aconteceu com Abraão, que é um caso assim muito ilustrativo, verdadeiro, realmente aconteceu, mas é muito ilustrativo para as nossas vidas, de como que nós vamos permitir que a palavra de Deus venha nos transformar, renovando a nossa mente. Então veja Gênesis 17, abre lá. Está valendo isso? Então não é para levar a vida só de qualquer jeito. Nós aceitamos Jesus para andarmos com Ele. Tá? Então Gênesis 17, isso, vamos lá, no versículo 15. Então veja, disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu abençoarei e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão com o rosto em terra e se riu e disse consigo, porque ele sabia quem ele era. Era impossível, porque veja, a um homem de 100 anos há de nascer um filho. Dará à luz Sara com os seus 90 anos. Abraão tinha 99 anos quando Deus apareceu com ele, para ele, tá ok? E Sara tinha 90. Como que ia acontecer isso na vida deles? Gente, só uma metamorfose. E Deus faz. Porque Ele fez. Mas a mente deles teve que ser renovada. Estão acompanhando? Lá, se você for ler em Romanos, capítulo 4, né, que ele anda pela justificação. A fé traz justificação. Por quê? Essa justificação é onde nós entramos nessa transformação da nossa vida. Essa justificação. Então ele diz lá que sem enfraquecer, ele glorificou a Deus todos os anos, até acontecer. Então foram 25 anos que ele todos os dias confessou que ele seria pai de muitas nações. Então houve um processo, né, de transformação nesses anos todos. Não foi num dia, foi um processo. Então isso é andar com Deus. Por isso que não pode desistir. Se a lagarta desistir logo ali no começo, mas é você, lagarta, e não esperar o processo todo, ela vai acabar ali, morrer ali, acabou, não vai virar a borboleta, que é o fim do processo. Estão me acompanhando? Por isso que a gente tem que orar, por isso que a gente tem que esperar, por isso que a gente tem que aceitar de Deus a transformação que Ele quer fazer em nós. Então, veja só, Gênesis 20 agora. Vamos ver aqui. Gênesis 20, veja versículo 1. Presta atenção que nesse pedaço aqui, olha, partindo Abraão dali para a terra do Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Disse Abraão de Sara, sua mulher, ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Esse rei aqui, gente, a gente nunca viu na história assim, um rei olhar para uma moça e falar assim, vem para cá, porque você vai ser a minha esposa, você vai ser a rainha. Não é assim, né, gente? Você imagina só, Sara era velha, ela não tinha tido ainda o bebê, não tinha acontecido isso ainda, mas ela estava no processo de transformação, da metamorfose. Ela estava ficando linda, né, o máximo? Gente, isso é, sabe, de dar toda a glória a Deus. O que o Senhor estava fazendo com ela? A transformação, a metamorfose que Deus estava fazendo. Porque o rei não ia pegar um bagaço velho lá, ops, vem cá, imagina. Rei era gente enjoada, exigente. Eles eram um bagaço, mas as mulheres tinham que ser as melhores. Eles mandavam escolher logo a melhor. Mas ele ia fazer uma seleção. Traga as melhores do reino. Vocês sabem, lá com Esther, a história muito bem.
Mandou trazer as mais lindas do reino. Ó, não me vem com bagulho, coisa velha aqui não. Que isso? Agora tá uma velhinha lá de 100 anos. Que é isso? Agora, vocês imaginem, é verdade, a gente tem que pensar nisso, gente. Como que o rei olha para ela e fala, traz ela para mim? Gente, ela estava linda. Ela estava remoçada, pois ela ia ter um filho. Porque eles já não tinham mais prazer. Nós estamos na igreja, mas vocês entendem bem isso. Para nascer um filho, ia ter que haver um relacionamento de marido e mulher, íntimo. E eles não tinham mais prazer, diz a palavra de Deus. Não tinha mais, já tinha passado da idade, tá ok? Mas Deus fez isso. Quando Ele deu a palavra, começou o processo da metamorfose. E é isso que tem que acontecer conosco. Esta palavra está dita em Romanos, capítulo 2. Não se conforma com a sua vida. Esse século, quer dizer, é com o jeito que você pensa. Não se conforma, não fica parado aí. Mas busque a transformação da sua mente. Quer dizer, a transformação através da renovação da sua mente. Abraão teve que buscar a renovação da mente dele. Por isso que ele glorificou, ele confessou 25 anos. Ele confessou 25 anos. Ele confessou 25 anos para acontecer. Todos os dias, glorificando a Deus que Ele era pai de muitas nações. Tá valendo? Então, houve um processo de transformação. Essa mulher, nesse ponto aqui do capítulo 20, que ele sai de onde ele está e vai lá para Gerar, foi depois que Deus falou com eles e antes de Isaac nascer. Olha a preparação. Ela estava linda. A metamorfose estava... Depois vocês podem ler a história. Nós não vamos ler tudo que demora. Mas estava acontecendo exatamente isso aqui. Então veja agora aqui. Vamos ler esse versículo 2, que é assim... maravilhoso, porque o homem ficou encantado com ela. Disse Abraão de Sara, sua mulher, ela é minha irmã, assim pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Ele escolheu, ele viu a mulher e ficou apaixonado. Tá? Então nós podemos ver isso no Novo Testamento mais uma vez, lá em Mateus, na transfiguração, porque também aquilo é uma metamorfose. Vamos lá, Mateus 17 agora. Precisa muita mudança para andar com Deus, muita. O misticismo é um engano, porque as pessoas querem andar com Deus através de um misticismo, né? Bola de fogo, fumacinha, sabe? Lá, eu tô vendo, o que ele falou? Não é assim. Era, né? Imaginou, você não precisava ser transformado em nada, você só ia andar atrás de sinais. Mas você nasceu de novo. É para você andar com Deus. Você não é morto espiritualmente para acontecer isso. Você é uma pessoa com a natureza de Deus, então você tem que andar com Ele. Então, para você andar com Ele, você vai ter que ser renovado. Aquela janela do banheiro com aqueles pedaços lá sem vidro, aquela madeira descascada, nem está usando aquilo. Arranca, joga no lixo, põe um troço bacana, limpo, grande, ventilado, claro. Não vai dar para aproveitar aquela porcaria. O seu pensamento velho não dá para aproveitar, amém? O que nós éramos antes de aceitarmos Jesus não serve. Não dá para andar com Jesus, nem vem com essa. Vai ficar aí atolado. Por isso que não vai ver a glória de Deus. Tem que ter um encontro com esse Deus. Vai ficar aí, nesse marasma dessa vida aí que não acontece nada? Se mexe, vai lá ter um encontro com Jesus, Ele está te esperando. Deixa essa metamorfose acontecer na sua vida, a sua mente. Mas como é que eu vou ter a minha mente renovada? Pois não. Comece a ler 1 João 700 vezes. Eu já passei de 20 para 700. Quando você leu 700, você vem aqui, nós passamos para outra. Você vai estar dormindo e você vai estar lendo 1 João. Que lindo, maravilhoso, ótimo. Você já assimilou 1 João. Nós vamos passar para outra. Deus já pode agir na sua vida através dessa palavra, porque antes nem estava aí dentro. Não ia dar para ter metamorfose nenhuma. Tá? Não tinha nem casulo.
Você está formando o casulo. Tá ok? Ora em línguas. O Espírito Santo vai começar a fazer isso. Ficar com a mente do diabo, coisa velha, diante de nascer de novo, não serve. Não serve. Por isso que ele fala, olha, não adianta você ficar com os conceitos do mundo. Sentar na roda do escarnecedor, quer dizer, você ainda está naquele conceito do mundo? Você está ainda sendo guiado por aquilo? Você não vai ser abençoado. Porque o homem que renovado, transformado, que passou pela metamorfose, ele é igual a árvore que tem a raiz no rio. Ele está plantado na beira do rio, a raiz vai lá, ó, não pode ficar 3 anos sem chover, a árvore está linda. Porque ela tem a água que ela pega do subsolo. Então isso é a palavra de Deus dentro de nós. Ela que nos alimenta. Não é o seu emprego que sustenta você, pode ter certeza. Não é. Ah, mas isso é difícil entender com a mente natural, né, querido? Mas Deus falou que com a mente natural ninguém entende ele. Paulo falou isso na 1 Coríntios, ok? Bom, vem cá. Então, capítulo, tá valendo isso, gente? Não é bom saber isso? Nós temos que ser transformados. Agora, você quer saber por que que Deus usou um cara, sei lá, uma mulher, por que que tá acontecendo as coisas na vida? Porque a pessoa está buscando. A pessoa está pagando um preço. De qual preço que a pessoa está pagando? Ela está indo até Jesus. Ela fez assim, no seu calendário, no seu tempo, ela fez um ajuste para colocar Deus lá, para ser abençoado. Ué, você pode receber uma oração aqui na linha e ser abençoado, mas você não vai passar disso. Aleluia pelos dons que ainda vêm, que Deus se manifesta para tirar uma pessoa de uma condição, para ir ajudando, para ir andando, que é ótimo isso, mas não é isso tudo que vai resolver a vida. Não estou descartando os dons, amém? Estamos falando de como andar com Deus. Nós precisamos dos dons aqui na terra para andarmos com Deus. Aliás, o avivamento vai ser todo acompanhado dos dons, para pegar o perdido. Então, ó, Mateus 17, versículo 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. Então, Jesus foi com Tiago e João, ok? Foi lá para o monte. Versículo 2. E foi transfigurado. Essa palavra é a mesma no grego. Não adianta falar a pronúncia deles que eu não sei, mas vou falar em português. É a mesma palavra, processo de metamorfose, que Paulo falou lá em ser transformado. É a mesma palavra. Houve uma metamorfose em Jesus. Você quer ver por quê? Diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Houve uma mudança, uma metamorfose. Na frente deles, eles viram outra coisa. Não é demais? Então é isso que tem que acontecer na nossa vida, amigo. Por favor. Ah, que bom que você entendeu. É isso. Entendeu, gente? Agora, depende de você. Você vai amanhã, semana que vem, segunda-feira, né? Você vai ser a mesma pessoa? A mesma pessoa. Não vai mudar nada no seu modo de viver, de ser. Você não vai buscar Deus para você ser diferente? Ai, Senhor, me dá um coração bom, puro. Ah, se fosse assim, né? Claro que Deus quer. E Ele falou que é para nós termos um coração igual ao dele. Mas, gente, nós temos que passar por um processo de transformação. Ai, Senhor, me dá mais fé. Mas é claro que Ele quer que nós tenhamos fé. Porque Ele falou assim, ó, se você tiver fé, você vai ver a glória de Deus. Mas é um processo. Porque a nossa mente natural, ela não tem fé nenhuma. Porque ela é baseada só no que ela vê. Eu não preciso ter fé que você está aqui, porque você está. Eu estou te vendo. Entendeu? Mas eu tenho que ter fé que Jesus está. Ele não está fisicamente, mas espiritualmente Ele está. Nós sentimos a presença dEle. A hora que nós louvamos, a alegria que o Senhor nos deu, a mudança assim já daquele mal-estar, aquela coisa, já passou, foi embora, Ele está presente. E Ele está falando conosco, através da palavra. Ele está nos ensinando. Tá certo? Então a nossa mente natural não tem fé em nada. Ela é para andar no mundo. Se der certo, deu. Se não der, paciência, né? Pior que ele diz, é Deus que quis. Deus não quis coisa nenhuma.
Deus não quer o mal. Nunca mais você pensa isso. Ou então, Deus bem que podia me ajudar. Gente, ele morreu na cruz, ele não te ajudou. Você não tem revelação da palavra de Deus ainda. Sabe, vai ler mais. Como? As palavras dele. Vai ler mais, vê o que ele é, quem é esse Deus, como ele te ama. A ponto de morrer por você. Deus que nunca pecou, nunca vai pecar, não tem pecado, não conhece pecado. Foi a hora mais dura para ele, foi receber os meus pecados. Foi horrível para ele, ele não é pecado. Ele não tem pecado, ele nem sabe o que é pecado. Nem chegou perto do pecado, ele recebeu o meu pecado. Foi horrível para Jesus, foi horrível. E eu vou pensar que ele não quer me ajudar, que ele não quer me abençoar? Essa é a conversa do diabo. É a mente natural. A mente natural é essa. É religiosa. Enganosa. Mentirosa. Tá certo? Ai, não sei por que Deus não está me ajudando a ganhar na loteria. Você pode ser abençoado sem ganhar na loteria, querido. Porque a loteria é para o ímpio que não tem Deus. Ele quer ver se aquilo resolve a vida dele. Jesus resolve a sua vida. Ele já prometeu que os seus celeiros, a despensa da tua casa vai estar abarrotada. Se você não der, vai apodrecer lá. Que o seu lagar de vinho vai estar transbordante do melhor vinho. Quer dizer, você vai estar suprido em todas as áreas. Não está, porque você não está entendendo espiritualmente. A sua mente não está renovada. Você não depende de ninguém, não. Você pode viver com uma pessoa, mas você não depende dela, não. Por quê? Porque aquela pessoa não é o seu Deus. O seu emprego não é seu Deus. O seu Deus é Jesus Cristo. Ele vai te dar o que você precisa. Paulo falou, eu não tenho nada, mas eu tenho tudo. E você andar com Deus? Você não precisa pedir nada e tudo acontece bem nas suas mãos. As coisas começam a acontecer à medida que você está sendo transformado. Nós podemos ver essa palavra assim mais detalhada em Marcos 9. Vê um instante aí para frente. Obrigada, Jesus, estou gostando, me ensina, aleluia. Eu que não vou ficar parado onde eu estou, gente. Não sou trem velho que quebrou lá no trilho. Nossa, aquela coisa de 1900, do descobrimento. O trem do Dom Pedro que está lá decorativo, nem pensar. Gente, vamos para frente. Renovar, tá naquele tempo ainda. Ah, tô velho, assumiu que você tá velho. E Sara, então? Ah, Sara deu uma risada que falou, não é possível, só uma metamorfose. Realmente Deus fez, a mulher ficou linda. É sério, gente, ela ficou linda, porque o cara ficou apaixonado. Mas então, gente, olha isso. Ela não estava produzindo nada, gente. Você imagina isso? Será que não dá para você ter uma ideia do que você pode ser nessa vida? Se você começar a orar, ai, meu emprego, ai, meu trabalho, ai, meu empregado, ai, meu carro. Isso, fica nessa. Fica nessa, que você está sem Deus mesmo. Só você está adorando, né? Que você está só reclamando. É isso que está alimentando você. Não fica olhando para o diabo lá para o alto, olha ele lá para baixo, ó, ser derrotado na sua vida. Não, eu não quero isso. Eu não quero, vou pagar o preço que for, eu vou sair dessa. Precisa ter isso dentro de si, né, gente? Eu tive, viu, sinceramente, e tem até hoje. Pera, não estou gostando disso, não. Não estou gostando desse negócio. Pera aí, eu vou orar, vou ficar com Deus, ele vai resolver minha vida. E eu fico lá adorando a Deus, fico orando, o Senhor vai me transformando, eu vou tendo outra visão. Minha visão de vida começa a mudar. E eu começo a ter o que eu estou vendo que Deus passou para mim, através da palavra. Isso é muito importante. Você está vendo o que da palavra de Deus? Você não está vendo nada da palavra de Deus? Porque a palavra de Deus dá visão, gente. Uhum. Você tem que ficar lá, presença de Deus, orando bastante. Bom, olha só, 9, versículo 2. Marcos. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, os mesmos, ok? E levou-os sós à parte a um alto monte, o monte da transfiguração, ok? Foi transfigurado diante deles. Não é demais? Ele mudou, gente. O que eles estavam vendo de Jesus todos os dias não era mais. Era borboleta agora. Pô, mas não era lagarta, agora é borboleta? Não é demais isso? Você vê a borboleta antes dela terminar o processo todo. E se Deus falar para você em profecia, olha, a sua vida vai ser isso, você vai me servir assim. Você tem que passar pela metamorfose. Ai, Jesus falou. Ah, ele falou, e daí?
Ah, você vai dormir amanhã, você está lá? Já borboleta, nem pensar. Não vai. Vai demorar, pode ser 25 anos, não sei. Depende do quanto que você vai se dedicar para a sua mente ser renovada, para ver a metamorfose. Tá ok? Não é bom você saber disso? Sabe outra coisa, gente? Para a gente entrar nesse processo de metamorfose, dessa transformação em Deus, nós precisamos entender que isso é muito maior do que simplesmente nós termos o conhecimento da palavra de Deus. A transformação. Porque o conhecimento da palavra de Deus não traz transformação. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Isso é uma coisa que vai ajudar na transformação. Sabe, com Deus, nós temos que ver todos os princípios como um todo, um encaixado no outro. Como o pastor David diz, as chaves da oração. Não adianta eu ficar só com a chave da oração em línguas. Não adianta eu ficar só com a chave da leitura da palavra. Tá? Então, o conhecimento só por si não traz a transformação, porque a minha mente precisa ser renovada. Então, é através da oração mesmo. Orar em línguas vai ajudar. Confessar a palavra, ler a Bíblia, jejuar, etc. Isso tudo vai começar a renovar a sua mente. Confessar a palavra ajuda muito. Você passar um tempo... Gente, vocês conseguem assistir um jogo de futebol que dura 2 horas. Fora os comentários, deve até passar mais. Não estou criticando. Pode. Não é pecado fazer isso. Mas você consegue fazer isso. Você não consegue confessar a palavra 2 horas. Não consegue. Por quê? Porque você não quer. Consegue falar no telefone 1 hora, só abobrinha. Mas não consegue confessar a palavra 1 hora. Por quê? Porque você não quer. Você não quer a transformação da sua vida. Você não quer sair de um estágio e entrar no outro. Tá ok? Vai depender de você. Se você quiser, você começa a fazer isso, você vai ver o resultado final. Tá? Então, só o conhecimento não vai acontecer a transformação. Por si só. Então, veja, quando, por exemplo, a gente pode dar um exemplo assim, a gente vai para a faculdade, a gente não sabe nada. Vamos dizer que a gente vai estudar medicina. Nós não sabemos nada, gente. De medicina, de como que é aquilo tudo, ou advocacia, sei lá, engenharia, a gente não sabe nada. Mas a gente começa a ir para a aula, não é não? A gente começa a ir para a aula, depois a gente tem que ficar sozinho em casa, fazer trabalhos, ver se a gente está assimilando. Então, com isso nós estamos praticando para sermos graduados. Para haver a transformação é a mesma coisa. Nós vamos recebendo os ensinos, como você está recebendo hoje. Depois você vai lendo a palavra, você vai confessando, vai adorando o Senhor. Você está fazendo os seus trabalhos para ser graduado. Para mostrar que você está aprendendo. Você está praticando, treinando. Então, quando você está orando, você está treinando. Tá? Aí Deus vai começar a se manifestar pedindo coisas para você. Falando para você, faz assim, faz assado, vai... Vamos ver se nós vamos obedecer ou não. Se a gente obedecer, conseguir o meio certo, Deus vai repetir. Não vai ser amanhã. A gente nunca sabe que horas que ele vem para pedir, mas ele vem pedir. Ele vai falar de novo, faz isso. E aí a gente vai obedecendo. Se a gente obedece, são os testes para a gente ser graduado. Nós vamos sendo aprovados por Deus para Ele poder nos usar mais. Então, para nós sermos transformados, realmente, nós temos que ter um encontro com Jesus. Todas as pessoas que tiveram um encontro com Jesus foram transformadas. Todas as pessoas. Nós falamos de Paulo logo no início. Nós podemos falar de Zaqueu. Todos aqui conhecem a história de Zaqueu? Todo mundo sabe? Amém? Que amém fraco, todo mundo sabe? Amém. Tá, então eu não vou ler, porque vocês já sabem. Não é o caso da gente não ler o que vocês já ouviram falar, mas só para concluir. Zaqueu teve um encontro com Jesus e ele foi transformado. A vida dele, ele realmente teve um encontro com Jesus. Ele falou, a partir de hoje é tudo diferente, Jesus. Então, é preciso ter um encontro com Jesus. Aliás, é preciso ter encontros.
Encontramos uma primeira vez quando a gente aceitou e agora nós vamos continuar tendo encontros com Jesus. Por isso que a palavra diz em Apocalipse que nós temos que voltar ao primeiro amor. Não pode deixar esse amor esfriar nunca. Sabe? Você tem que ter um amor sublime por Deus, um temor. Ele tem que ser realmente tudo para você. Tá? Ele vai te ajudar a ser transformado. Você vai ser uma pessoa abençoada, uma pessoa tranquila. Quando Deus abençoar você, você vai ver a diferença que é de andar nesse mundo, receber elogios das pessoas, que é tudo mentira. Aqueles elogios são falsos, assim, que eles não vão acrescentar coisas para você na hora que você precisa. Mas quando Deus abençoa você, é algo que muda a sua vida, sabe? É aquele amor que carrega você, que sustenta você. Então, transformar é passar por um processo de metamorfose, onde a nossa mente é renovada. Entendeu por que a gente fala tanto que a mente tem que ser renovada? Para sermos transformados, ok? Que nem Sara e Abrão. Pai, nós te agradecemos por esse momento. E eu te louvo, Pai, por todas essas pessoas que receberam essa mensagem hoje. E eu oro agora, Pai, de todo meu coração, para que todas essas pessoas escolham pôr em prática o que cada um ouviu aqui, porque você é fiel para cumprir o que você ensina e fala. E eu te peço, Senhor, Senhor Espírito Santo, ajuda cada um a ajustar as suas mentes no Espírito, que eles entendam como é isso, para que todos tenham vida e paz em Cristo Jesus nosso Senhor. Nós todos te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. E todos nós dizemos, amém. Amém. Aleluia. Deus ouviu essa oração, hein? Que Deus faz. Aleluia.